Sejam todos bem-vindos ao César Moraes Entrevista. Todos os domingos a gente vai ter aí a oportunidade de encontrar pessoas e personalidades que vão trazer histórias inspiradoras. Então, nosso encontro já está marcado desde já. E esta semana eu tenho a satisfação de receber Maciel Aquino, um educador que encontrou na psicanálise uma ferramenta real de transformação. Ele que é coordenador escolar e psicanalista clínico e didata, Maciel traz a vivência de quem passou pelo chão da fábrica antes de chegar à sala de aula. Ele usa a escuta como um instrumento de cuidado e defende que a saúde mental precisa ser pauta nas escolas públicas. Um encontro sobre propósito, autoconhecimento e, claro, os desafios de educar e cuidar de um Brasil que precisa ser mais acolhedor. Seja muito bem-vindo, Maciel Aquino. Obrigado, César. É um prazer, né, participar dessa sua entrevista. Maciel, eu queria que, antes que tudo, para possamos iniciar a nossa entrevista, você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né, na educação, né, e o que, de fato, a educação te influenciou para ir para a área de psicanálise. Bem, César, né, depois de ter atuado, né, na educação, né, como professor, coordenador, secretário, gestor escolar, né, e toda a demanda que tem, né, no ambiente escolar, eu vi, né, a necessidade de buscar mais conhecimento, né, e principalmente nessa área, né, de conhecimento mental, né, de conhecer a pessoa realmente no seu mais interior. Olha, uma das coisas que eu acho interessante em você, Maciel, é porque você sempre nos surpreende, né? E em tudo que você faz, não é missa de corpo presente, mas você tem muita dedicação, né? E você, na verdade, começou no ramo moveleiro. É isso que eu quero que tu conte também aqui, para quem está nos assistindo, antes de entrar na educação. Né? E o que essas fases da tua vida te ensinou, já que são tão diferentes, né? Isso, César, né? Eu cheguei aqui em Santa Cruz, né, aí nos anos 90, e De que cidade você é? do Sertão, Custódia. Ah, de Custódia. Vieram muitas pessoas, né, para Santa Cruz, né, naquele um período, né, que estava, né, no auge, né, Crescendo a crescendo, cidade, né? né, E então o até pessoal hoje, né? A gente vinha ainda isso, precisa tanto de mão de atrás, né, obra, né? de melhores condições, né, e até tentei, né, a questão da confecção por um tempo, mas não era minha área. Não era seu caminho. Aí fui para o ramo de imóveis, né? Trabalhei também, né? Comecei da função menor que tinha na movelaria e terminei como gerente de uma loja, né? De uma rede de lojas daqui de Santa Cruz. E foi um aprendizado, né? Muito grande para mim. E aí logo depois foi que você foi para a educação. Isso, depois, né, quando eu estava, né, trabalhando no ramo, já comecei a fazer a faculdade e também teve um período que eu estava conciliando a educação com a questão do ramo moveleiro. Depois tive que optar. Verdade. Marcel, mas o que te despertou, né, para buscar o autoconhecimento, né, também, principalmente naquele momento tão difícil que foi a pandemia, né? E aí a gente sabe que, na verdade, todos nós se inovamos, se renovamos, né, com aquela grande dificuldade. E aí o que te levou, né, a buscar esse autoconhecimento? Isso, César, a questão de buscar, né, o conhecimento, né, aí encontrei, né, depois de algumas pesquisas, encontrei na psicanálise, né, que seria uma porta, né, para esse conhecimento, que seria basicamente para aplicar, né, na educação, mas aí também veio a questão da pandemia, que impulsionou mais essa questão, essa necessidade do olhar, né, para a questão da mente, né, da questão das doenças psicológicas. E então a questão da pandemia foi assim, despertou mais para dedicar mais à questão de ajudar, né, esse ramo que cada dia mais precisa de mais profissionais. Marcel, eu sei que todo professor, né, toda pessoa que leciona a aula, ele na verdade já é um pouco terapeuta, né, porque a Isso, gente isso. sabe que a formação de um ser humano, a educação, ela vem
do berço ali da escola, né? Mas você considera que um educador virou terapeuta ou o terapeuta que virou educador? Educador. Eu creio, César, que vamos dizer, as duas alternativas é Estão verdadeira, estão corretas, né? corretas, né? Como você falou, né? Hoje, cada dia se precisa de mais conhecimento e assim a função do professor cada dia ela exige mais, né? Antigamente o professor só dava aquele conteúdo, né? Ensinava, mas hoje realmente ele precisa de mais, ele precisa de conhecimentos, né? E a cada dia aumenta o número de pessoas, de alunos com algum tipo de necessidade especial, que aí precisa de um olhar e também de um profissional para atender aquela criança. Olha, você falando aí, você me chamou a atenção. Eu costumo sempre, com os meus, né, na educação deles, das minhas filhas, dos meus netos, trazer muita importância dessa questão também da saúde mental, do foco, do raciocínio, da atenção, né? Porque eu digo direto, eu digo, olha, provas é uma coisa que, assim, na verdade não era nem para existir mais na escola, porque eu acho que, eu digo direto, eu digo às minhas filhas, olha, quando você estiver assistindo uma aula, preste atenção no que o professor está dando ali, que serão coisas que jamais você vai esquecer, né? Então, como você bem falou, aquele professor que ainda é muito retrógrado de chegar só da aula, mas aquele professor, né, que traz um conteúdo diferenciado, que prepara o aluno também de uma forma mental, com certeza esse aluno vai ter um propósito maior, vai ter um resultado maior. Não é verdade, Maciel? É verdade, César. É um desafio, né, muito grande e assim a questão do autoconhecimento, né, e do conhecimento da situação, da conjuntura atual, né, do mundo e do Brasil, né, a questão da demanda que cada dia surge, a questão das novas conjunturas familiares, né, isso tudo causa um choque, né, na vida dos pequenos, né, do indivíduo nas fases iniciais. Isso. Então ele precisa, primeiro, ele precisa de uma boa estrutura familiar, né, e depois ele precisa de um complemento, né, na escola. Né? Esse complemento é a educação pedagógica, né? Mas ele também precisa da educação familiar, né? Das disciplinas, né? Do que pode, do que não pode. Então, é um grande desafio do ensino hoje ter que, além de passar o conteúdo pedagógico, ter que educar a criança, porque os pais não estão fazendo essa parte. Né? Ô Maciel, e hoje, no tempos que vivemos, com as informações tão rápidas, né, que a tecnologia nos traz, você acha que isso contribuiu de uma forma positiva, tem ajudado na educação, falando como educador e como psicanalista também, César, assim, ou não, ou atrapalha? existe as duas correntes, né, os dois pensamentos, né? Existe um lado que essa tecnologia ela vem ajudar, porque hoje tem-se uma infinidade de informação que a gente não tinha antes, mas que essa informação não está sendo bem utilizada, né? A gente teve agora uma mudança na lei. Antes, há pouco tempo, era permitido o celular, né? Que esse celular era para ajudar, né? Na pesquisa, né? Na Isso. informação. Só que esse celular ele estava atrapalhando, né? A criança está ficando viciada, né? Já existem estudos que a tela, né? Muito tempo de tela causa ansiedade, né? Causa vários E problemas isso é e fato. vai interferir no aprendizado. Então já está se mudando, né? Já está tirando o celular, proibindo o celular na sala de aula, porque ele, em vez de ajudar, ele está atrapalhando. Está atrapalhando. Agora, falando sobre o profissional, na sua visão, né, qual é o papel da saúde mental dentro das escolas públicas brasileiras? Isso, César. Como a gente falou anteriormente, né? É preciso, né? A escola hoje ela tem vários papéis, não só aquele papel de passar o conteúdo em si, né? Mas aí ele tem o papel de também
ajudar nesse sentido, né? E está se ampliando, né, em estudos, né, com a pesquisa recente que eu estou fazendo, né, o mestrado, onde você vai estudar outros países, então vê-se que na maioria dos países existe, né, nas escolas existe o professor, existe o apoio pedagógico, existe o apoio psicológico, existe o psicólogo, o psicopedagogo. E no Brasil está se avançando, né? Recentemente as escolas, eu posso falar das escolas públicas municipais, onde boa parte, né, começou agora, com algumas escolas está se ampliando esses núcleos de apoio psicopedagógico, com psicólogo, psicopedagogo e assistente social. Isso contribui demais, né, Bastante. A para o gente, na crescimento. prática, lá na escola que eu trabalho, está sendo um diferencial muito importante. Marcel, e quais são os principais conflitos, né, emocionais que você enxerga nos professores atualmente? Falando como psicanalista. Existe os conflitos assim da valorização, né, do profissional, né? Eu às vezes brinco de que às vezes o professor muitos, né, claro, não é a maioria, não podemos, né, Toda regra generalizar, tem tem exceção, exceção, né? mas muitos a gente vê que tem assim uma síndrome de vira-lata, né? Ele não se valoriza, né? Eu vejo que hoje o professor ele não ganha tão mal, né? E geralmente ele trabalha demais, porque ele geralmente trabalha em duas, três escolas. Então, eu acho que o desgaste maior é o excesso de trabalho, né? Aí vem a questão da parte burocrática e vem também essa demanda, né, de mau comportamento, né, de problemas de ordens psicológica que o professor ainda não está capacitado, né? Ele não estudou para isso, né? Então, por isso que está vindo aí o pessoal de apoio, né? Os cuidadores, né? Essa parte de apoio para ajudar o professor. Isso é muito importante. Agora falando sobre os alunos, como você observa os impactos, né, assim, da pandemia na saúde emocional deles? Então tem aí, né, desde que passou a pandemia e começou a estudar, né, esses impactos, né, então são impactos que vai aí durar 10 anos para tentar ser corrigido, Nossa, isso né, tudinho, existe um Marcel, déficit muito grande, vamos dizer, de 3, 4 anos de ensino que o aluno que perdeu, foi né? perdido, Tem né? vários alunos que, vamos dizer, no quinto, sexto ano, que ele já deveria tá lendo fluentemente, tá resolvendo as operações matemáticas e ele ainda não está. Então, é um desafio, né, da rede pública, privada, investir muito para tentar corrigir, né? E isso a gente também é importante a questão da participação dos pais, né? Que na grande maioria, a gente pegando tanto escolas públicas como particulares, o pai não tem tempo, né? Não está presente para contribuir, né? E isso também tem impactado bastante negativamente o aprendizado do aluno. Acredito. Marcel, você falou que os professores, né, tá tendo um certo acompanhamento, né, isso tem facilitado bastante o trabalho deles, mas você acredita que a formação em psicanálise deveria ser algo acessível para os educadores? E por quê? Eu creio que a psicanálise, assim como, né, a pedagogia, como a psicologia, né, a psicanálise, ela, né, eu posso falar que assim, ela abrange isso tudo, né, o leque da psicanálise é bem maior, mas ainda existe um pouco receio, né, da questão da psicanálise, né, ela não é tão é, comum, tão popular, né, principalmente no Brasil, né, mas essa vem mudando bastante, Isso, né, principalmente está depois da se pandemia, expandindo né? Foi que a gente viu bastante o o quanto profissional da ajuda, né? psicanálise surgindo cada dia mais.
E já existem muitos professores que a gente às vezes nem sabe, mas ele às vezes ele tem o curso de psicanálise e a gente não sabe. E não sabia, né? Tá Isso. vendo? Agora, como é ser psicanalista na prática, né? O que mais te desafia nos atendimentos, Maciel? A psicanálise, né, ela trabalha muito com o inconsciente, né? Existe aquela dúvida, o que é a psicanálise, o que é a psicologia, qual A a diferença do diferença, psicólogo para o isso, né? psicanalista. E aí sempre existe essa dúvida, né? E aí a psicanálise ela é mais profunda, né? Ela vai tentar acessar o inconsciente, né, da pessoa através da fala, através de um sonho, através de alguma dica que a pessoa fala ou a pessoa demonstra, né? Nem tudo que é aquilo que eu falo é o que eu quero falar. E às vezes o que eu não quero falar, eu falo. Então isso é o inconsciente falando, né? Então isso a nossa principal ferramenta de trabalho. Olha, você se define como um psicanalista clínico didata. O que significa essa abordagem didática na sua prática? Isso, César. No caso, a formação, né, de psicanalista, que é uma formação livre, né? Não é uma formação como as demais, né? Que tem todo aquele protocolo, né? Ela é uma formação livre, né? Qualquer pessoa pode fazer, ela não segue aquela regra das outras formações. E aí, quando eu digo o clínico é porque ele vai atuar, né? Ele vai clinicar, né? Ele vai atender. E o didático é porque a gente pode formar outros psicanalistas, a gente pode atuar na formação, na realização de seminários, difundir a psicanálise entre outras pessoas. Por isso é a didata. Ah, entendi agora. Marcel, é muito se comentado, principalmente nos dias de hoje, sobre a questão da psicanálise. Mas eu queria que você falasse para a gente quais os mitos sobre a psicanálise você gostaria de desconstruir, que estamos tendo essa oportunidade de falar sobre essa especialidade tão importante. Existem muitos mitos, né? Como várias áreas, né? A questão quando você questiona, né, as pessoas, né, o mito é de que quem faz psicanálise é porque é doido, né? Isso é um Todo mundo fala mito, muito né? isso, Não, eu né? não preciso, né? Mas aí né, é totalmente o contrário. Ou seja, Eu acho que se você já não está no estágio de loucura, né, você nem tem mais como fazer a psicanálise. Você já tem que ir para um estágio, né, para um estado, a questão do psiquiatra, né? apesar que eu acho, como diria um filósofo, né, que sempre tem um pouquinho de loucura, né? Porque, na isso. verdade, quando se trata da psicanálise, né, você estuda tanto o ser humano, a mente, né, e você tenta achar explicações quando, na verdade, não existe, Isso, né? tem coisas que não vai ter Não tem explicação e explicação. tem coisas que você não deve levar tão a sério, né? Então, se você levar uma coisa a sério demais, você pode adoecer, né? Uma das coisas que te atrapalhando, Marcel, que eu acho bem interessante, é que todo ser humano, nós somos criados, uma coisa que eu aprendi dentro da psicanálise, né, é que todo ser humano ele tem medos de muita coisa. E geralmente ele nunca vai viver aquelas coisas. Eu não sabia disso, né? Assim, eu não vou aqui contar agora meus medos, mas todo mundo tem assim, Tem, né? medo daquilo, medo, Isso. e acha que vai acontecer aquilo, e na verdade é chance de 80, 90% de não acontecer. Então, é muito quando isso, você né? diz, né, voltando, né, a questão de quem precisa, né, tem aí quando você diz, não, eu não preciso. Mas se você for analisar, basicamente todo mundo precisa, né? Porque quem não tem uma questão para ser resolvida, né? Um trauma de infância, um trauma de adolescência, uma perda, né? Então, várias coisas que você passou, que você acha que está ali, está guardadinho, mas ela vai surgir,
das diversas formas. Aí você sente uma coisa no corpo, você sente uma ansiedade, você sente uma Angústia. alergia, uma angústia, uma dor de cabeça, e às vezes não é físico, e às vezes é mental. Então, isso é o principal, né, o mito, né, que a psicanálise ela é para todo mundo, né? E aqui as pessoas têm até medo, né? Ou seja, os pacientes que fazem, eles têm vergonha de dizer que faz, né? E a gente vê assim, a questão a nível nacional, assim, a maioria dos artistas, né, dos famosos, eles dizem que fazem, né? Cauã Raymond, Entre Sandy, né? A tantos. maioria deles dão depoimentos, então isso é para servir de De incentivo, exemplo. né? E de exemplo, porque são pessoas aparentemente bem resolvidas, ricas, né? Mas que precisam, Claro, né? todo mundo precisa. Você acredita que a psicanálise pode contribuir também com as políticas públicas em educação e saúde mental? Sim, né? É a questão do autoconhecimento, né? A psicanálise ela é muito ampla, então ela surgiu, né, em meio à questão da Segunda Guerra Mundial, né? Envolve as questões religiosas, então tudo está envolvido com a questão do comportamento das pessoas, né? Aí vem a questão, né, política, religiosa, né? Tudo e essa questão, né, de cuidar hoje da saúde mental é importante. Então, e o ambiente escolar é o que tem o maior número de demandas. Eu imagino. E na sua vivência religiosa, né, já que estamos falando aqui sobre religião e política, com esses pilares dialogam, né? Ou existe um conflito com a psicanálise? Isso, né? Ora eles vão dialogar, né? Ora eles vão se conflitar, né? A questão da religião, né? É um dos pilares, né? Quando Freud começou a desenvolver a psicanálise, né? O pai, né? O criador da psicanálise. Então, ele também estudou essa questão religiosa, né? O que é a religião? Por que as pessoas procuram a religião? Né? As pessoas elas estão sempre à procura de algo, né? De um apoio, De um né? De acolhimento, um né? acolhimento, né? Então, a religião era isso, né? Como hoje também é, ou seja, tem o lado espiritual, né? Mas aí a gente tem que separar, né, a questão da religiosidade, né, da questão espiritual que todo mundo tem e da religião instituição, né? A gente tem que separar, né? E aí ele veio justamente para fazer essa separação, né? Que da questão religiosa, né? Que tem a questão muito de mitos, né? De tabus, o que pode, o que não pode, e isso também vai interferir na questão mental da pessoa. Maciel, qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória, né, profissional até hoje? Vendo em vista que você já passou por outros setores, hoje está atuando com uma outra especialidade. Eu creio que o enfrentamento, né? O enfrentamento hoje aqui, de estar aqui, né? Dando essa entrevista, o enfrentamento, né? De assumir cargos assim, né? De você estar assim num cargo e de repente, olha, você vai assumir tal cargo, né? E, então, isso acho que foi os desafios, né? E mais isso é bom, né? E a gente precisa, né, desse desafio. A gente não pode ficar acomodado, parado. É verdade. Como você enxerga o papel do homem na psicanálise e na educação, né, especialmente em um contexto majoritariamente feminino? Que até então nós estávamos acostumados a realmente sempre ser a psicanalista, né? E É, agora temos vendo realmente essa atuação masculina. não, a questão da psicanálise, ela é um pouco mais, acho que ela é até ao contrário, né? O pai da psicanálise foi Sigmund Freud, né? Foi um homem, É, né? Outros seguidores, né? Lacan, Winnicott. Então, geralmente nós temos grandes psicanalistas homens, né? Temos algumas mulheres, a filha do próprio Freud, Ana Freud, né? Entre outros que tem atualmente Maria Homem, que é uma psicanalista bem conhecida,
né? E tem vários, eu acho que é bem mesclado, né? E também na educação hoje, também acho que na época que você fez, acho que tinha mais mulheres, na época que a gente fez, Isso, era mais professoras. Hoje está bem mesclado, eu acho que é quase meio a meio. coisa boa. E o que te mais te, e o que te mais te emociona nos seus atendimentos como psicanalista? Eu acho que é quando você toca, né, o paciente de alguma forma que ele se identifica em alguma coisa, né, que ele observou ali, que ali é que está o problema dele, né? Quando ele identifica, quando ele consegue identificar, a gente só vai mostrando os passos e ele consegue identificar. Quando ele diz, "Epa, foi ali, é ali que está meu trauma." Então ali vai começar o processo de cura E aí dele. você vai vendo, obviamente, esses ganhos, Isso, a evolução. e aí você vai ficando muito feliz com isso, né, Isso, Maciel? bastante feliz. É uma coisa muito gratificante. Maciel, você sente que hoje está no seu propósito de vida? Sim, né? É um propósito de vida, mas não é um propósito que está estagnado, É, porque né? vivemos em Nós constante, sabemos o né, dia de evolução, amanhã. né? Então, hoje, né, eu estou realizado profissionalmente. E para quem está nos ouvindo e que quer começar a buscar o autoconhecimento, por onde começar, Maciel? Bom, para começar, acho que primeiro você tem que fazer análise, né? Você tem que buscar meios para se autoconhecer, né? Então a psicanálise é um caminho, né? E aí você ou fazer, né, através de um psicanalista, de um profissional, né? Ou buscar informações seguras, né? Informações sérias para você buscar, né? E nesse sentido eu trouxe esse pequeno exemplar para Oh, você, meu né? Aí querido. representando uma gotinha um Olha, grãozinho de areia, né? futuro de uma ilusão. Imenso mar, né? De informações, de conhecimento que a psicanálise fornece. Olha, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de receber você aqui hoje para esse bate-papo, nesse domingo maravilhoso, Chuvoso, domingo. chuvoso, que Deus abençoe nossa chuva, chuva é sempre bem-vinda, principalmente na nossa É região, né? verdade. E dizer, Maciel, que sem dúvida nenhuma, você é um ser humano incrível, né? Eu sou grande seguidor seu, tudo que você posta, não só gosto de ver, mas gosto de absorver, porque você traz muito conhecimento para nós, que você permaneça assim, né, como um grande educador e como um grande psicanalista, né, e te agradecer pela oportunidade de poder vir aqui bater esse papo comigo, com os meus seguidores, né, e queria também que você falasse, né, como é que faz, onde é que encontra Maciel para poder marcar, né, uma consulta, Sim. enfim. Eu que agradeço, César, né, a oportunidade, né, de estar falando com você. Também a recíproca é verdadeira, também acompanho seu trabalho, né, Gratidão. desde a revista Zíper, né, e a gente sempre que pode está participando dos seus eventos, Verdade. né, então você também é uma pessoa muito, né, muito profissional, né, nessa nossa região, que tem Gratidão. contribuído muito, né, com vários segmentos, né, então quem quiser, né, pode me procurar, né, nas redes sociais, né, psicanalista Marcel Aquino, né, eu atendo aqui no centro, na Rua Cabotável, Quais são os né, dias de atendimento? no caso é por hora marcada, né? E aí geralmente, né, eu atendo sextas e sábados, porque lá também existe outros profissionais que Uhum. atendem também lá, então a gente né, uma clínica só de psicanalistas, tem eu e tem mais 3 profissionais lá. Ah, bacana. Marcel, Obrigado, gratidão. César, um Deus grande abençoe. abraço, amigo. Obrigado por esse presente maravilhoso. Eu vou finalizando por aqui, nesse domingo pleno, absoluto, deixando aqui um cheiro no coração de todos. E não esqueçam, no próximo domingo eu conto novamente com a audiência de vocês. Gratidão.